Louvado seja Deus. E hoje, encerrando essa série de mensagens com tema, porque nós trouxemos nesse mês de setembro temas, e o primeiro tema foi família, o segundo foi amigos, o terceiro foi vizinhos, e hoje colegas de trabalho. E quando esse tema sobrou para mim, eu pensei, poxa vida, o que eu vou falar? Ai de mim. Porque é um tema atípico, né, nos nossos sermões. Mas louvado seja Deus que o Senhor colocou uma palavra em meu coração. E mais do que trabalho, eu quero falar de vida também, da minha e da sua vida. Porque se nós pararmos para pensar, por causa de Adão e Eva, e quando eu fico pensando, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu quero fazer é dar uma rasteira em Adão, cara. Cara, Adão lascou a gente, velho. Mas louvado seja Deus por Jesus Cristo, que nos transformou, nos salvou para uma nova vida. E nós não vivemos mais com base em Adão, mas vivemos com base agora em um segundo Adão, que é Jesus Cristo, amém? Por isso, mas o Senhor olhou para Adão e falou assim: Adão, 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 agora você viverá do trabalho das tuas mãos. Então, querido, o que isso significa? Nós temos que trabalhar. Junto com o pecado veio o trabalho. Olha que coisa. E a gente tem que trabalhar. E todos nós temos que trabalhar. Jovens, adultos, todos trabalharemos. Isabela, teremos que trabalhar. Há de chegar o dia e há de chegar a tua vez. Porque ai daquele que não trabalhar, como vai sobreviver? Como vai se manter? Então, todos temos que trabalhar. Então é algo que faz parte da nossa vida. Faz parte. E aquele que não gosta de trabalhar tem um problema. Aquele que não trabalha tem um problema. A gente costuma chamar essas pessoas de vagabundo. Não, é um sanguessuga. Ele se escora em alguém. Mas alguém tem que trabalhar por ele. Amém? Porque sem trabalho a gente não se mantém. Então é um tema que faz parte das nossas vidas. E uma coisa interessante, eu acredito que tem dois jeitos da gente conhecer uma pessoa bem, conhecer quem é a pessoa. Eu acredito que há duas formas da gente conhecer de fato quem é a pessoa. Uma é casando com ela. Meu irmão, não tem jeito. Você casou, você descobriu quem ela é de verdade. Aquilo que os amigos não conhecem, aquilo que muitas vezes nem a mãe conhece, você conhece na pessoa quando você casa. Sabe por quê? Porque fica difícil esconder a máscara por muito tempo. Uma hora a máscara cai, uma hora manifesta o ser verdadeiro. E aí você tem que aprender a conviver com essa pessoa. E aí é até que a morte o separe, chupa essa manga, já era, não tem jeito. Diante de Deus não tem devolução, ema, cada um com seus problemas. Aí, uma outra forma que eu acredito que a gente conhece uma pessoa, além de casar, é quando a gente trabalha com a pessoa. Quando a gente trabalha com a pessoa, a gente conhece ela. Aí a gente conhece o pior lado das pessoas, muitas vezes, quando a gente trabalha com elas. A gente sabe, muitas vezes, que ele é um preguiçoso, é mentiroso, é um sanguessuga danado, que gosta de... faz corpo mole, não está nem aí para os outros. É um insubmisso, ou é um autoritário mandão. Lá fora é uma coisa, aqui dentro quem manda sou eu. Trabalho. Aí já quer pisar nas pessoas. A gente conhece as pessoas também no trabalho. Por isso é muito difícil você, diante de um tema como esse, você muitas vezes convidar alguém do seu trabalho. Porque eu garanto que de repente no seu trabalho tinha gente que nem sabia que tu era crente. Por causa das atitudes, por causa da postura. Porque é difícil a gente conseguir mostrar para as pessoas o cristianismo que a gente vive, inclusive no trabalho. E quando a gente consegue, é muito gostoso. Quando as pessoas te respeitam por aquilo que você é dentro do seu trabalho. E não olham para você e dizem assim: nossa, e é crente, hein? Por isso, eu tenho uma vontade de me enfiar na terra quando eu escuto um negócio desse. Por isso que eu não vou para a igreja, para ser igual aquele lá,
um chupim sanguessuga danado, um mentiroso danado, atestado falso, chega atrasado, bate o cartão tarde, explora o coitado. Isso é uma cena que é comum nas nossas vidas, não é verdade? Porque você conhece a pessoa quando você trabalha com ela também. Você quer conhecer alguém, trabalhe com ele. Você vai, ou case, né? Mas se você já é casado, trabalhe. E eu queria compartilhar com você essa noite um texto que me chamou muito a atenção. É um texto conhecido nosso, está em Lucas capítulo 7, versículo de número 1 ao versículo de número 10. Lucas 7, do 1 ao 10. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. E convido você a fazer uma oração, mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por Teu amor. Muito obrigado por Tua graça. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui neste lugar. E que possamos abrir os olhos dos nossos corações, os ouvidos dos nossos corações, e ver e ouvir as coisas conforme o Teu querer e a Tua vontade. Ministra as nossas vidas, nos torna algo mais parecido contigo. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ler. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o teu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Foi por isso mesmo que eu não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz-te isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Essa é uma passagem conhecida. E o que é um centurião? Um centurião é uma pessoa de posição no exército, o exército romano, e ele era responsável por cuidar de uma tropa, por assim dizer, de 100 soldados. Por isso, centurião, vem de 100. Então esse homem, esse centurião, ele veio de Roma, ele era um soldado romano de patente alta de Roma, e Roma estava ali expandindo o seu império, e onde Roma chegava, para que o imperador pudesse exercer o seu domínio, o seu império, lá ele deixava também homens controlando as regiões. E este centurião cuidava de 100 soldados na região de Cafarnaum. Ele era um homem que não era daquela nacionalidade, ele era um homem, um militar, e pelo que a gente entende no texto, parecia que ele tinha propriedades, ele tinha dinheiro, porque você viu lá que os judeus falaram que
o próprio centurião, por conta dele, edificou uma sinagoga, fez uma sinagoga. Não é qualquer um que tem dinheiro no bolso para levantar uma sinagoga. E esse homem sai da sua pátria, porque ele era romano, ele era um soldado romano, não sabe-se de onde que ele era exatamente, porém ele sai do seu lugar de origem e vai morar naquela região em que o Império Romano está se expandindo. E o Império coloca ele para ficar onde? Cafarnaum, no meio de um monte de judeu. Nessa época, meu irmão, o convívio entre os soldados e o povo era uma bomba relógio. Os soldados eram extremamente cruéis, maldosos, e aquela região, e toda ali aquela região, estava prestes a explodir, porque aquele povo queria se libertar, mas não tinha capacidade para isso, e o império vinha com força, oprimindo aquelas pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas aquele centurião, ele era diferente. Ele sai da sua região com 100 soldados, e tem que tomar conta de 100 soldados, e tem que cuidar daquela região. Só que ele é um homem íntegro, ele é um homem diferente, ele é um homem que tem sensibilidade, porque ao invés dele ficar revoltado, como era de costume se ver daqueles centuriões, daqueles homens, daquele exército, a revolta, a raiva, o nojo, a maneira com que eles se colocavam diante daquele povo, esse daí ele tinha uma postura diferente, ele decidiu ser amigo daquele povo. Apesar de uma cultura diferente, apesar de serem pessoas em posições diferentes, ele escolhe ser amigo daquelas pessoas. Ele edifica uma sinagoga para os judeus. Olha, eu vou edificar uma sinagoga para vocês, fiquem sossegados. E a gente olha a sensibilidade desse centurião, porque apesar dele ser um homem que está ali cuidando de 100 soldados, e pensa, meu irmão, há 2000 anos atrás, você está numa patente de exército para cuidar de 100 soldados. Se os nossos generais aqui, os nossos comandantes já são bravos nessa época, imagine há 2000 anos atrás. Você tinha que ter voz ativa, você tinha que falar e pronto, era sangue nos olhos. Não obedeceu, cortava a cabeça e já era. Não tinha muita lenga-lenga não. A autoridade suprema, e matava mesmo. Então ele tinha que ser uma pessoa com muita autoridade, porém ele tinha autoridade, mas em contrapartida ele era humano, porque você ter posicionamento, você ter uma posição dentro da sua família, você ter uma posição dentro do seu trabalho, você ter uma posição dentro do ministério, você ter um certo tipo de autoridade, não diz que você não pode ser humano e entender as pessoas. E ele tinha uma posição, ele tinha autoridade, mas ele se mostra humano, porque ele se faz amigo daquele povo. E quando um servo, olha a diferença, ele cuidava de 100 soldados, porém ele tinha um servo, e o servo era um escravo. Amém? Ele tinha soldados e servos que eram escravos. Quando um escravo dele, um servo dele fica doente, ele se compadece. Por quê? Porque provavelmente a relação daquele centurião com aquele servo não era uma relação simplesmente profissional. Olha, você me serve, ponto final. Depois que eu comer, você vai e come. Depois que eu fizer, você vai e faz. Porque aqui quem paga o teu salário sou eu. Nem salário, coitado, recebia, porque era servo. Depois que eu comer, você come o que sobrar. Não. O convívio dele com aquelas pessoas colocou nele uma amizade entre as pessoas. Cada um sabia da sua posição, mas nem por isso deixavam de se relacionar e de ter sentimentos uns pelos outros. Isso é muito interessante de se ver. Isso é muito importante, saber dividir a posição de cada um de nós dentro das áreas que nós estamos, saber a autoridade que cada um tem, mas também não restringir
a nossos relacionamentos, as nossas patentes, mas em simplesmente sermos gente, sermos ser humano. Amém? A gente tem aquela mania de estar o encarregado, e a gente tem aquela mania de achar que todo encarregado é filho do capeta, né? Não, parece que todo encarregado é enviado de Satanás, para pegar no pé, para puxar, e que não sei o quê. Eu digo isso na visão daquele que é o subalterno, porque não sabe ele a pressão que tem o encarregado, a cobrança que tem o encarregado, porque se alguma coisa der errada, sobe para quem? Para o peão? Não, para o encarregado. Amém? Então você está reclamando? Então vai você ser encarregado. Eu não, estou bem, quero sair no meu horário, quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero fazer o meu, bater meu cartão e picar a mula. É assim que a gente pensa. Então quer dizer, se nós não queremos ter posição de prestígio, para não ter mais responsabilidade sobre nós, fica na tua posição, mas respeita quem está acima de você. Amém? Ou não amém? É duro falar um amém desse, né? Mas é a realidade. Não, aquele ali está na posição porque ele é um puxa-saco. Não, puxa-saco. É peixe. É peixe do gerente, é peixe do não sei o quê. Gente, garanto que se a gente nas nossas posições fazer bem o nosso serviço e ter um bom relacionamento com as pessoas, além dos títulos delas, seremos bem-sucedidos onde quer que estejamos. Pior coisa que tem é gente chata. Sabe aquela pessoa que... Sabe uma coisa que me dá aflição? Você está com a pessoa assim, fala, vamos fazer tal coisa assim, para melhorar o nosso setor, para melhorar o ambiente de trabalho que a gente está, vamos fazer? Aí a pessoa olha e fala assim, não é a minha função. Não, mas aqui caiu o copo no chão, que quebrou, vamos varrer aqui, porque senão a gente vai se cortar. Não é minha função, chama o auxiliar de limpeza. De tanto pensar assim, você não vai sair da mesma, você vai continuar no mesmo lugar, você vai continuar na mesma posição que você está. Porque esse tipo de arrogância chega a ser maligna e não nos deixa crescer. Porque em qualquer lugar, em qualquer função que nós exercemos na nossa vida, nós devemos ter humildade, singeleza, simplicidade. Não importa a patente que nós exercemos. Aí, esse centurião tem um servo que está doente. E ele ouve falar que Jesus Cristo está curando. Ele ouve falar que Jesus Cristo cura. Esse centurião, ele gostava do servo, amém? Esse centurião era boa gente, amém? Esse centurião era amigo de todos, amém? Então você não acha que ele já deveria ter gastado, provavelmente ele não tenha gastado também dinheiro do bolso procurando um médico? Gastou. Ele deve ter usado as influências que ele tinha como centurião para poder conseguir recursos e melhora para o seu servo, mas não conseguiu. Ele deve ter colocado a mão no bolso, tentado comprar os medicamentos que poderiam existir na época para aquela enfermidade, ao qual nós não sabemos, mas não conseguiu. Aí ele falou o quê? Eu já fiz tudo o que eu podia, mas ele não consegui, então agora deixa. Não, ele não pensou assim. Mesmo ele fazendo tudo aquilo que ele podia, ele foi além. Porque quando nós olhamos para as pessoas como pessoas, nós conseguimos ir além para ajudar as pessoas. Além do que eu posso, além do que eu tenho. E aí, ele ouve falar de Jesus. E aí ele fala assim, poxa, eu não sou digno. Ele não se acha digno de falar com Jesus. Então, como ele estava amigo truta dos judeus, tinha feito uma sinagoga para os caras. Aí ele olha para os caras e fala assim, chega aí, cola na fita. Mano, o maluco lá está doente, está difícil, já gastei mó grana com o cara, não tem medicamento, o bagulho está louco. Não consegui recurso, não consegui mudar aquele quadro, mas ouvi falar que tem um judeu chamado Jesus, e ele está fazendo maravilhas. Eu ouvi falar de um judeu
chamado Jesus, que veio de Nazaré, e que por acaso viveu aqui na Galileia, para esses lados da Galileia aqui, ele cura. Ele é um homem santo, ele é um homem de Deus. Eu não sou digno, eu sou um homem de guerra. Eu sou um homem que tem sangue nas mãos. Eu sou homem de uma posição do governo, uma posição que, se me verem com ele, vai ser ruim para ele. Então, vai vocês aí, meus amigos, e vão pedir ajuda para esse meu outro amigo. Olha que legal a influência, a mordomia da influência. Sabe, meu irmão, às vezes nós temos capacidade de ter influência devido à nossa posição. Poxa, eu conheço fulano, conheço ciclano, conheço beltrano, e às vezes temos pessoas ao nosso lado precisando de ajuda, e não usamos a mordomia da influência nas nossas vidas. O que é isso? Poxa, o Robson está precisando de uma Bíblia. Aí ele chega em mim e fala: poxa, pastor, estou tanto querendo uma Bíblia. Queria muito uma Bíblia, pastor. Poxa vida, Robson, você queria uma Bíblia, que coisa. E aí eu descubro que Roberta, eis que Roberta, vendedora nata, quer vender alguma coisa, ponha na mão de Roberta. Mary Kay, roupa, tudo que for, procure Robertinha. E aí, sei que Roberta vende Bíblia, só que aí que eu penso, poxa, a Robson Nobre quer uma Bíblia, eu conheço Roberta que vende Bíblia, só que é o seguinte, poxa, eu poderia usar minha mordomia da influência para conectar a necessidade do Robson com o serviço da Roberta, mas sabe de uma coisa? Eu não vou me enrolar não, vai que o Robson não paga. Quem já pensou assim? Não levanta a mão, fica quieto, não manifesta. A gente não usa a influência que a gente tem entre as pessoas para abençoar pessoas, amém? Poxa, no meu serviço está com uma vaga está aberto, o Iago está parado. Não, Iago não, cara, não, Iago não vai dar, o cara é chorão, não, eu tenho medo, não, mas tá. Você está entendendo? Às vezes a gente tem a capacidade de ser ponte entre pessoas, mas nós nos negamos nisso, somos mesquinhos, egoístas, medrosos. Deixa Deus usar as influências que você tem, para conectar pessoas nas necessidades de outras pessoas. Diga assim comigo: eu posso conectar pessoas a outras pessoas, amém? Você pode. Não foi isso que esse homem fez? Olha, sei que há alguém que pode curar. Quem? Eu? Não, pode curar ele. Então eu vou pegar essa minha influência que eu tenho com esses amigos judeus que eu tenho, e vou falar: amigos judeus, vá aquele outro, vai aquele galileu, vai aquele judeu, e peça ajuda para mim, por favor. E aí foram os judeus, encontraram Jesus e disseram, primeira coisa que eles falam para Jesus, não foi nem que o cara estava doente, nem que precisava de ajuda, eles já contam logo aquilo que, quem é o centurião. Ele fala assim: Jesus, olha Jesus, eu vou te falar, tem um centurião, o cara é boa gente, pensa num cara gente fina, porque para eles era surpresa um centurião ser gente boa, você está entendendo? Para eles era uma surpresa, tipo assim, eu ia falar corintiano, não, deixa quieto, deixa os corintianos quietos hoje, a gente empatou, tá 0-0, tá bom? Tem um centurião que é gente boa, e você nem sabe, Jesus, ele é amigo do nosso povo, gente da gente, quase um Lula, quase, ele ali, povo da gente, ex-metalúrgico, trabalhou. Aí esse centurião, ele nem sabe, ele tirou dinheiro do bolso e construiu uma igreja para nós, uma sinagoga. Sabe, começou a falar aquilo, começou a engrandecer o cara, jogar maior confete pro cara. Jesus, legal. E ele está com um servo doente, e ele te convidou para ir lá orar pelo servo. Isso impressionou Jesus, falou, legal. Não é um homem que quer me mostrar as coisas que fez, é um homem que está intercedendo por outro.
Sabe, porque às vezes a gente chega diante de Jesus falando: Deus, eu fiz isso, Deus, eu faço aquilo, Deus, eu sou isso, Deus, eu sou aquilo. Irmão, baixa a tua bola, você não é nada diante de Deus. Nossas obras aqui não são nada. Você acha que a tua obra impressiona Deus? Deus olhando do céu falou: ó, majestosa obra que o Diego fez. Maravilhado estou aqui do meu trono de graça por aquilo que ele está fazendo na terra. Irmão, você acha que Deus, por favor. Às vezes a gente se achega a Deus com esse tipo de proposta: ah, Deus, olha, eu tenho evangelizado, ah, Deus, eu tenho sido bondoso, tenho dado esmolas, tenho distribuído cestas básicas, Deus. Ó Pai, o Senhor sabe que a minha vida tem sido reta. Faz mais de um mês que eu parei, Senhor, parei com tudo. Faz mais de um mês que eu parei com futebol, parei com tudo, parei com pornografia, parei com a safadeza. Provei para você que eu não sou mais disso. Não perco mais o meu compromisso. Não perco mais uma noite à toa, não traio nem troco a minha patroa, Jesus. E aí, falando tudo o que fez, tudo o que faz, aí Deus olha assim do seu trono de graça e fala assim: não fez mais do que vossa obrigação, servo meu. Irmão, você vai bater palma na padaria todo dia de manhã, quando você compra pão, você fala assim: cola aqui, vem cá, chama o padeiro. Quê? Não, chama o padeiro, chama lá o padeiro. Por quê? Meu, vou bater palma para ele, falar: padeiro, parabéns por você ter feito o pão. Alguém faz isso aqui? Porque a obrigação do padeiro é fazer pão. Tem coisa que é obrigação minha e sua, e a gente não precisa de aplauso para fazer obrigação. Eu aprendo isso do jeito mais duro e mais doloroso, porque sempre que eu lavo uma louça em casa, eu falo: Márcia, ó, lavei a louça. Sabe, eu lavo a louça, eu falo assim: Márcia, ó, lavei a louça, olha, a pia está limpinha. Aí ela olha para mim e fala assim: eu faço isso todo dia. Tipo assim, faça mais. Tem coisa que é nossa obrigação. E aí, Jesus vai, e aquele centurião talvez fica na casa dele pensando: peraí, Jesus está vindo aqui, eu não fui digno de encontrar com Jesus, porque eu sou um homem de sangue, eu sou um homem de guerra. Jesus, ele é uma pessoa diferente. Eu não sou digno que ele entre na minha casa. Eu não sou digno que as pessoas vejam Jesus comigo. Vai queimar o filme de Jesus. Você está entendendo o sentimento que passa nesse homem, o constrangimento? E aí, ele manda outros amigos dele. Está vindo lá os judeus com Jesus. E aí ele manda, esse homem tinha amigo. Olha que legal, como é bom ter amigo, né, irmão? Como é bom você ter amigo que sai do que está fazendo para te ajudar. Nessa vida a gente tem que conservar amizades, irmãos. Às vezes a gente se vê sozinho. Às vezes a gente não tem ninguém para contar: ei, psst, empresta 1 quilo de arroz. Falta gente na nossa vida muitas vezes. E aí, esse homem centurião, ele era diferente, ele tinha muito amigo, porque enquanto uns amigos estavam trazendo Jesus, ele pede para outros irem ao encontro de Jesus. Fala assim: ó, vem aqui, faz o seguinte, fala para Jesus que ele não precisa vir aqui em casa não, mas dá um recado para ele. Fala assim: Jesus, eu não sou digno que você venha na minha casa, mas assim como eu recebo ordens de gente que está acima de mim, e eu me submeto, eu também dou ordens a outros que estão abaixo de mim, e esses me submetem. Porque se eu digo faça, eles fazem. Se eu digo vai, eles vão. Então eu acredito, Jesus, que você é maior do que eu e maior do que essa enfermidade. Porque eu acredito que você é Deus. E não há patente maior do que a tua. E eu acredito que se você der uma ordem, essa enfermidade vai embora. Porque eu acredito na tua autoridade, Jesus. E aí Jesus faz assim, ó. Cara, você quer surpreender Jesus, cara? Olha que coisa. Jesus disse: bah, barbaridade.
Nunca vi fé tamanha. Tá de brincadeira comigo? O que esse cara falou, velho? Não preciso, eu nunca vi uma fé desse jeito. Faz o seguinte, pode ir, porque a fé desse cara salvou aquele outro. Aí eu penso nos judeus no caminho da estrada, indo embora. Rapaz, que confusão é essa? A gente, virei trouxa agora? Eu vou para chamar o homem, depois vem gente porque falta o homem, e o outro coitado do homem está doente, sem entender nada, sem fé, os judeus, cara, eu não estou entendendo nada, meu, que loucura. Aí quando chegam em casa, como que os versículos acabam? Aqueles quando chegam em casa encontram o homem que estava doente, curado. Aleluia. Cara, tem tanta coisa para a gente poder meditar acerca de tudo isso, mas eu quero pensar em algumas com vocês. Uma coisa que eu quero pensar é a importância dos relacionamentos humanos. Não importa onde você esteja, não importa aonde Deus te mandou, ou a empresa que Deus te mandou, ou a função que você está exercendo, não importa a posição social que você se encontre, ou a posição dentro da sua casa que você se encontre, seja humano. É importante você se colocar no lugar do outro, é importante você saber o limite da sua autoridade, sabe, pai que gosta muito disso, né? Agora eu estou desfrutando um pouco disso, eu confesso que eu estou abusando. Os meus filhos estão na salinha? Beleza, vou revelar aqui um segredo. Cara, eu chego de vez em quando no serviço, chego da igreja, eu sento no sofá, me largo, coloco o pé aqui em cima, aí eu, Iris, oi pai, pega lá um copo d'água para mim. Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra, irmão. Aí lá vai a minha filha. Se ela fazer assim, ó, eu falo, ops, epa, quem manda aqui? A gente abusa da autoridade, né? Ser humano é entender que o outro tem limites também. Às vezes a gente está em um trabalho e a gente só vê o nosso lado, não vê o lado do outro. Uma coisa que eu gosto de trabalhar é com gente. Gente, eu gosto de trabalhar com gente. Eu me divirto. Tem hora que eu fico irritado, todo mundo fica irritado. Eu não fico bravo de vez em quando, Iago? Mas eu não desconto em ninguém, desconto? A Yara eu acho mó barata, a Yara trabalha comigo ali, ó. Estou muito feliz de você estar aqui com o seu marido. Aí eu falo para a Yara que a Yara é o sorriso, que é mó barata, ela fica com essa cara o dia inteiro assim, ó. Aí eu falo assim, você fala, Yara barata, ela. Yara assustada. Yara brava. O marido dela, não é assim, essa cara o dia inteiro. E eu acho muito legal, porque são essas pessoas que fazem um ambiente de trabalho diferente. Sabe por quê? Porque todo mundo que trabalha com a Yara gosta da Yara. Todo mundo que trabalha com ela fala bem dela. E é um prazer trabalhar com você, viu, Yara? Louva a Deus por sua vida. Porque é uma pessoa que não importa a hora, não importa o dia. Yara, você vai dobrar hoje no serviço. É assim. Agora tem gente que é o contrário, já chega no serviço assim. Saco. Nossa, não, Iago é bonzinho. Aí tem gente que eu não estou falando do meu serviço especificamente, estou falando do serviço. Tem gente que já chega no serviço mal-humorado. Tem gente que já chega no serviço não querendo trabalhar. Tem gente que já chega no serviço querendo que chegue logo a hora do almoço, e da hora do almoço já quer que chegue logo a hora de ir embora. Tem gente no serviço que você não pode pedir nada, porque a única coisa que você vai ganhar vai ser uma coiçada. Sabe, meu irmão, na vida a gente tem que entender que somos todos seres humanos. Se você trabalha no comércio, o cliente não tem nada a ver com o seu problema, com a sua TPM, que você brigou com sua namorada, com seu marido. Sorria. Cara, pior coisa que tem é você chegar num comércio para ser atendido e a pessoa te atender mal. Me vê 1 quilo de carne. Parece que ele vai cortar você, te servir. Você vai passar muitas vezes numa loja,
Aí você fala assim, qual é a cor? Ai, eu queria ver esse vestido, queria ver essa camisa. Aí a vendedora olha para a outra e fala assim, caroço. Cara, você quer me deixar bravo? É uma coisa dessa. Aí eu compro só de raiva. Compra, não, você vai embora. Até ruim. Tô brincando. Vou pegar leve com você hoje. Mas irmãos, a gente tem que entender que somos humanos e que nós servimos outros seres humanos. E que não importa a posição que nós estejamos, estamos aqui para servir uns aos outros. Porque o que é um centurião senão aquele que preza pela ordem? O que é um centurião senão aquele que governa homens que cuidam da ordem? E ele entendeu isso, eu estou aqui para proteger esse povo. Eu não estou aqui para guerrear com esse povo, então eu tenho que ganhar esse povo para mim. Porque eu tenho que ter esse povo ao meu favor. Porque eu estou aqui para protegê-los. E se eu orar pela paz deles, eles terão paz e eu terei paz. Amém? A gente tem que ser a paz onde a gente está. A gente tem que procurar harmonia onde a gente está. A gente tem que procurar o bom senso onde está. Pastor, você não sabe onde eu trabalho, pastor. Eu trabalho na filial do Hades, Rua 5, capítulo 3. O negócio é feio. Pastor, lá é complicado. A atmosfera é pesada. Aonde eu trabalho ali é difícil. Mas quem é o portador da paz aqui? O que Jesus disse para mim e para você? Deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Quem é o portador da paz? Diga, eu. Eu pensei que você não ia dizer. Quem é o portador da paz? Eu, você. Então, aonde nós estivermos, a atmosfera tem que transformar também. Agora, o problema é que a gente coloca expectativa no outro, quando a responsabilidade é... Quando a gente fala, nossa, você está jogando meio coletivo, diga, responsabilidade é... Bonito isso, responsabilidade é minha. Porque aí fica do outro, aí parece que se o outro não estiver bem, se amanhã quando eu chegar no meu serviço, Iago estiver de ovo virado, que é quase raro, gente, isso não acontece. Iago sempre de manhã com esse sorriso maroto, essa alegria faceira, sabe que eu chego no ambiente de trabalho muito feliz, ele sorrindo de longe, bom dia amado, excelentíssimo pastor, como é bom poder estar aqui nesta manhã compartilhando este trabalho com você. Mas se amanhã, por um equívoco da vida, vá que ele acorde de ovos virados, como diz no português, claro, e ele não me dar bom dia, o que eu vou fazer? Acabou o meu dia? Não, eu vou fazer o dia dele bom, é isso que eu vou tentar fazer. É o que a gente tem que tentar fazer no nosso trabalho, na nossa vida, em todas as atmosferas. Sabe por quê, meu irmão? A integridade que nós temos, ela vai para o nosso serviço. Como eu disse, no serviço a gente conhece as pessoas. Se você é um preguiçoso, no serviço a gente vai descobrir que você é preguiçoso. Se você é um mau caráter, no serviço vai descobrir que você é um mau caráter. Sabe por quê? Porque é na hora da responsabilidade que a gente mostra quem nós somos. Amém? Esse centurião, ele entendeu que a autoridade dele tinha limite. O interessante é que ele tinha autoridade. Ele era o centurião. Ele era um cara que tinha centurião e ele tinha bons relacionamentos. Só que diante daquela situação, ele viu que a posição dele, ele viu que a autoridade dele, ele viu que o dinheiro dele, tudo aquilo que ele poderia fazer não tinha jeito. Tem situações na nossa vida que a nossa posição social, que a nossa influência sobre as pessoas, que a nossa influência sobre as coisas, que tudo aquilo que construímos não vai fazer diferença. E é triste quando a gente chega numa posição dessa. Só que aí esse homem, ele chega numa posição que a posição dele não fazia diferença mais. E aí o que ele pensa? Há alguém maior que eu que faz a diferença. O que eu quero dizer para você com isso, meu irmão? Quando você pensa, poxa, meu casamento, minha vida, minha família,
a minha posição aqui como esposa, a minha posição aqui como marido, como pai, não está dando mais jeito nesse lugar, está tudo de ponta cabeça, Senhor, a arca está descontrolada, Senhor, não está fazendo mais jeito aqui, a minha posição aqui, dentro dessa empresa, eu não sei o que está acontecendo, Senhor, olha, essa pessoa que eu amo tanto está desvirtuada, está perdida, está se levando, Deus, eu não consigo mais exercer posição sobre essa pessoa, e eu vou fazer o quê? Ficar em desespero? Não, eu vou lembrar que existe alguém que é maior que eu vou lembrar que existe aquele que tem poder não só sobre mim, mas sobre todas as coisas ao meu redor, eu vou lembrar que tem aquele que é maior do que eu, e é o autor da vida, e que me ama de uma maneira incondicional, e não só a mim, mas ao outro também. Quer saber alguém que ama mais o teu casamento que você? Jesus Cristo de Nazaré. Quer saber alguém que ama seu filho mais do que você? Jesus Cristo de Nazaré. Quer saber alguém que ama as pessoas que você ama mais do que você? Jesus Cristo de Nazaré. Hoje é aniversário do meu irmão Rômulo, está lá em Belo Horizonte, não sei aonde. Eu gostaria que ele estivesse aqui com a gente. Mas quando eu escrevi uma canção, junto com Moisés, com o tema Deus da Família, eu escrevi essa canção e era uma oração minha. E tem uma parte da música que fala assim: eu sei, o teu amor é maior que o meu, e com toda a minha fé, eu quero acreditar que toda a sua paz esteja sobre o meu lar. Porque eu sei que toda vez que eu dobro os meus joelhos para interceder pelo meu irmão, porque eu sei que toda vez que eu dobro os meus joelhos para interceder por aquelas pessoas que eu amo, eu sei que Deus os ama muito mais do que eu, e Ele quer muito mais o bem delas do que eu mesmo. Aleluia. Só que nós temos que acreditar nesse poder, nós temos que acreditar nesse amor incondicional. E quando as coisas saem daquilo que a gente pode fazer, a única coisa que podemos fazer é entregar tudo nas mãos de Jesus Cristo e acreditar que Ele tem poder para fazer as coisas. Aleluia. Você crê nisso? Algum diácono traz uma branquinha para mim aqui? Estou seco. Querido, uma coisa, entenda uma coisa, às vezes os ambientes de trabalho, os ambientes ao qual nós estamos, nós não queremos se envolver intimamente com as outras pessoas, entrar na intimidade. Só que, eu vou te falar uma coisa, de repente tem gente do seu lado, no seu trabalho, precisando de uma palavra de vida. Tem gente no seu trabalho com o casamento destruído e você tem a solução. Você conhece o caminho. Você tem a palavra. De repente há pessoas do seu lado e você não faz ideia, e no outro dia a pessoa não vai trabalhar e você fala: meu Deus, essa pessoa não veio trabalhar, o que está acontecendo? E quando você vai ver a pessoa, ela está afastada ou acabou se matando. Quantos casos desses a gente não vê? De pessoa, um professor ali no Unicultura outro dia, de matemática, um belo dia, tirou a própria vida. Ambiente de trabalho, você convive com a pessoa, mas você fala assim: não, ema, cada um com seus problemas, eu não tenho nada a ver com o que ele está passando, e você está vendo que a solução é Jesus Cristo na vida daquela pessoa, mas você se cala. Em nome do Senhor Jesus, que a unção de Cristo esteja sobre a sua vida, para que você seja um cristão onde quer que você esteja. Que seja na escola, que seja no trabalho, que seja em casa, que as pessoas possam te enxergar como um filho de Deus, como uma referência onde você está, porque na hora da dor, na hora da amargura, na hora do desespero, na hora em que o calo apertar, eles vão olhar para você e dizer: ei, aquele que me mostra pornografia não vai me adiantar nessa hora, ei, aquele que vai embora mais cedo comigo não vai me adiantar, ei, aquele que sexta-feira vai comigo para o bar da esquina tomar uma cerveja não vai me ajudar, porque quem vai agora simplesmente poder me ajudar é aquele ao qual eu não me relaciono na hora do almoço com as piadinhas sem graça, é aquele ao qual eu não consigo compartilhar pornografia nem piadinhas bestas, é aquele crente ali que sempre se mostrou fiel e eu preciso da ajuda dele, e quem é esse crente? Tem que ser você, tem que ser você e eu.
Eu não estou puxando sardinha da Yara porque a Yara está aqui, mas outro dia eu estava indo embora do almoço. Aí a Yara, com essa singeleza dela, que é um barato, só quem conhece ela sabe. Eu com a bicicleta assim, e ela veio ao meu encontro. E ela estava com o bebezinho dela que está aqui, seu bebezinho hoje, né? O bebezinho dela, mais novo. E ela falou assim: pastor, ora pelo meu filho, porque ele está ruim. Ele está vomitando, ele está muito ruim. E naquela hora eu confesso que eu fiquei impactado com aquilo. Por quê? Porque eu pude mostrar para uma pessoa que trabalha comigo o Deus que eu sirvo. E ela me viu como um referencial de uma vida cristã. E no meio da rua, não foi, Yara? A gente no meio da rua, eu peguei aquela fofura no colo e clamei ao Senhor e orei ao Senhor. E nós choramos ali na rua pela vida do pequenino. E sabe o que eu fiquei mais feliz? Que no outro dia, quando a Yara foi trabalhar, ela falou: pastor, meu filho melhorou, pastor. Com alegria. A pergunta é: na hora do desespero, estão te procurando? Ah, mas é que eu não sou pastor. Vai se converter. Você não é servo de Deus, filho de Deus, não. Se posiciona. Porque no dia da aflição, você vai cantar que nem a Aline Barros. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Você quer ser isso? Como flecha que acerta o alvo? Então se posicione. Tem que se posicionar. Para que no dia da aflição, vejam que você é a diferença naquele lugar, amém? O interessante é que esse homem enxergou que Jesus era uma autoridade maior do que ele e do que ele poderia exercer. Tem situações que fogem do nosso controle, meu irmão. Situações que nós não conseguimos controlar. E uma coisa que nós não podemos ter é vergonha de pedir ajuda. Porque quanto maior a posição que você tem, maior é o orgulho que essa posição pode te trazer. Opa, eu sou o encarregado. Opa, eu sou o gerente. Opa, eu sou o homem dessa casa, mulher. Tu fica quieta. O Robson que é bravo assim desse jeito. Né, Robson? Coitado, a cara dele. Não, pastor, fala isso não, senão eu vou chegar em casa e eu vou apanhar. Ah, lá em casa, quem manda só. Tá na salinha, né? Beleza. Não gravou isso não, né? Pô, corta depois. A gente, por causa da nossa posição, a gente tem soberba. Nós é nós. A gente que manda. Faz o filho de empregado. Humilha, bate. Sem razão, sem motivo. Menospreza. Pisa. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Não importa a posição que você esteja, um dia você vai precisar daquele que é maior do que você. Todos precisamos dele. Mas muitas vezes o nosso orgulho não nos deixa baixar a nossa crista, se prostrar diante do Rei dos Reis e dizer: Senhor Jesus, tudo que sou, tudo que tenho não faz diferença, porque a única pessoa que pode me socorrer é o Senhor. Sabe o que encanta Jesus nesse homem? Os homens chegam para Jesus e falam: Jesus, ele construiu sinagoga, ele é truta dos judeus, o cara é gente boa pra caramba. Aí Jesus: legal. Mas o que surpreende Jesus não foi o que os primeiros homens falaram. O que surpreende Jesus foi o que os segundos falaram. Porque os segundos disseram: ei, ele disse que basta uma ordem sua, porque tu és maior do que ele. E essa fé surpreende Jesus. E Jesus comenta não da bondade daquele homem. Sabe por que eu estou falando isso? Porque as nossas obras não valem de nada. O que faz a diferença nas nossas vidas é a fé naquele que é maior do que nós. E quando nós temos fé nele, consequentemente também temos obras. Não porque somos bons, mas porque ele é bom. Aleluia. Então eu quero te dizer uma coisa essa noite. Não importa a posição que você se encontre na sua vida.
se você é grande ou pequeno na grande pirâmide social, se você é um reles ajudante ou se você é dono de uma empresa, se você é filho ou se você é pai de muitos filhos. O que eu quero que você entenda essa noite é: aonde quer que você esteja, você tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Aonde quer que você esteja, haverá situações que não estarão no seu controle, e quem deve estar no controle é aquele que é dono de todas as coisas, Jesus Cristo de Nazaré. Confie nele, descanse nele, prostre-se e entregue-se a ele, porque o demais ele fará, mediante a fé. Não deixe o seu orgulho te impedir de viver as maravilhosas bênçãos de Jesus Cristo sobre você, sobre a sua casa e sobre o seu trabalho, porque Deus quer usar a sua fé para curar outras pessoas. Aleluia! E eu quero te convidar a ficar em pé, eu quero orar com você. Se você tem um amigo aqui essa noite, se você tem um colega de trabalho, um amigo, eu gostaria muito que você se aproximasse dessa pessoa agora, para a gente poder orar junto. Ô Iago, me representa ali com a Yara lá e com o marido dela, por favor. Isso, Iago é gente boa, Yara, ele tem um jeitinho dele. Eu gostaria, se aproxime de alguém, vamos exercer a nossa fé agora. Pega na mão dessa pessoa aí que está do seu lado, ora com ela, vamos orar juntos. Gostaria de nesse momento você poder abençoar a vida dessa pessoa que está do seu lado. Que o poder que é maior do que você opere sobre a sua vida essa noite. Quebre todas as barreiras do orgulho e deixa Jesus Cristo cuidar da sua vida. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque Tu és bom, Tu és santo, digno de honra, de glória e de todo louvor. Senhor, perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas e as nossas limitações. Senhor, existem situações que não estão no nosso controle, situações que nós não podemos controlar, mas que sabemos, o Senhor é maior do que elas, porque o Senhor é maior do que nós. Pai, tem coisas que o nosso dinheiro não pode arrumar, tem coisa que a nossa influência não pode arrumar, mas tudo Tu podes, ó Deus. Te consagro a minha vida, a minha família, a minha casa, os meus negócios, e onde quer que eu esteja, e no que quer que eu faça, eu possa ser sensível ao outro, e que a minha posição, independente de onde eu esteja, não me envaideça, não me faça menosprezar as pessoas, não me permita achar que sou melhor do que o outro, porque eu não sou. Trabalha na minha vida, opera em meu interior. Senhor, eu quero Te servir na verdade da minha vida. Opera em mim o Teu querer, o Teu querer. Eu quero ser Teu servo, porque eu sei que o Senhor tem poder de mudar a minha história, o Senhor tem poder de mudar o ambiente ao qual eu estou, o Senhor tem poder de mudar a minha família, o Senhor tem poder de mudar a mim. Senhor Jesus, eu Te peço, para a honra e glória do Teu nome, opera em minha vida, opera em meus negócios, opera nos meus relacionamentos, porque eu sei que o Senhor tem poder, o Senhor tem poder, e eu me entrego a Ti,
eu confio em Ti. Me derrama a Ti. Aleluia. Aleluia. Eu, tá?